Banco do Brasil reporta um resultado acima do esperado pelo mercado. O mercado esperava por volta de 4,4 bilhões de reais e o banco reportou 5,7 bilhões de reais de lucro líquido. Mas eu vou destacar nesse vídeo alguns pontos que são negativos nesse resultado que eu acredito que o mercado vai sinalizar e bater provavelmente um pouco nas cotações do Banco do Brasil por conta de alguns pontos. Então vem comigo para o vídeo para você entender tudo mais sobre esse resultado do Banco do Brasil. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Primeiramente, aqui nessas notícias do Banco do Brasil, isso aqui ficou mais de manchete porque muitas vezes as pessoas esquecem de olhar a fundo o balanço do banco. Como eu disse, 5,7 bilhões, um aumento de 51% em relação ao terceiro TRI de 2025, um crescimento da carteira de crédito expandida em 1,4%, que é muito bom, e o retorno sobre patrimônio líquido fechou o ano de 2025 em 11,4 bilhões, o que não foi tão bom, mas também não foi aquele desastre todo que todo mundo esperava. Mas eu vou mostrar para vocês alguns pontos negativos desse balanço. Então, primeiramente, olhando aqui a demonstração de resultados consolidado do Banco do Brasil, vocês podem ver que essa coluna aqui, essa de cá, é a coluna do quarto TRI de 25, é a coluna que vamos olhar. A parte interessante é essa parte aqui. O efeito não recorrente que está acontecendo nesse balanço do quarto TRI de 25 do Banco do Brasil é essa linha aqui, de imposto de renda e contribuição social. Vocês podem ver que a linha do ano passado, do quarto TRI do ano passado, foi negativo de 2 bilhões e 200 milhões, porque eles foram pagos impostos, mas nesse trimestre tiveram diferimentos, impostos retornados de volta para o banco em 1 bilhão e 830 milhões. Então isso quer dizer que se o resultado foi 5,7, mas tiveram efeitos não recorrentes aqui no balanço, que é essa linha, então era para o resultado ter vindo sem isso, ou com uma saída de caixa, que é o imposto negativo, que é o normalizado, ou isso zerado, pelo menos 3,9 bilhões. Então vocês podem ver que uma parte do efeito não recorrente do balanço vem da parte de imposto de renda, por conta desse dinheiro que foi retornado ao banco, por conta de vários pontos que eles destacam aqui. Você pode ver que foi a parte de imposto de renda e contribuição social, que voltou 735 milhões para o banco, e essa outra linha aqui de imposto de renda e contribuição social em relação a efeitos fiscais e de PLR, voltaram 629 milhões para o Banco do Brasil. Essas duas linhas já mostram de onde veio esse efeito não recorrente aqui do banco. E olhando para uma parte boa do balanço também, que eu vi aqui, principalmente na apresentação de resultados, principalmente na apresentação de resultados, que ela fica mais simplificada aqui para a gente, vocês podem ver que os estágios da carteira, que são os estágios de inadimplência da carteira, tiveram uma leve redução em vários pontos, principalmente agora nesse quarto TRI. Vários deles tiveram uma leve redução no estágio 2 e alguns tiveram a parte do estágio 3 aumentando, principalmente a carteira do agro. A carteira do agro vem apanhando bastante, mas a carteira de pessoa jurídica e pessoa física vem melhorando de forma acentuada. Quando olhamos a parte de inadimplência de 30 e 90 dias, vocês podem perceber que a situação ainda segue complicada olhando para a carteira de crédito expandida. Aqui vocês podem ver que a inadimplência de 30 dias está em 6,84% contra 6,47%, vem aumentando ainda. A de 90 dias, que é a mais preocupante, subiu para 5,17% de 4,51%, e o índice de cobertura, que seria a proteção dessa carteira, está caindo ainda nos últimos trimestres. E aí caiu para 155% aqui em relação a todas as carteiras. E a cobertura de novas inadimplências, essas coberturas da carteira também tiveram uma queda bem acentuada, o que não é muito bom, porque se essas carteiras voltarem a ter uma inadimplência explodindo, eles vão ter que provisionar mais nos próximos trimestres, da mesma forma que aconteceu aqui no segundo TRI de 25. Observe que no primeiro TRI de 25, a cobertura foi de 77,5% e eles tiveram que provisionar para 110. Então isso vai bater bem forte no lucro no trimestre seguinte. Eu espero que isso não aconteça agora em relação ao primeiro TRI de 26, porque pode ser sim que isso aconteça, não tem como ter certeza ainda, porque os números ainda de todas as carteiras não estão tão bons. Se olharmos para a carteira de crédito de pessoa física, ela ainda segue crescendo a inadimplência, olhando para os 30 dias, agora em 8,41%,
e era no trimestre passado 8,13. E a de 90 dias, que é a mais complicada, como eu já disse aqui para vocês, já está em 6,56. Aumentou bastante desde o último trimestre. E a cobertura, como eu já destaquei, já caiu bastante também. Olhando para a carteira de crédito da pessoa jurídica, ela tem um tamanho um pouco maior do que da pessoa física, como vocês podem ver aqui. Ela teve uma melhora bem significativa. A inadimplência de 30 dias caiu de 5,20 para 4,9, o que é excelente. E a de 90 dias teve um leve aumento em relação ao tri passado. Aí eles colocam que teve casos específicos ali que se não fossem se forem desconsiderados, era para cair para 2,86. Vamos ver nos próximos trimestres. E a inadimplência de 90 dias de micro, pequenas e médias empresas caiu para 9,8% de 10,25. Então teve uma melhora significativa também na parte de pessoa jurídica, a carteira de crédito. Essa que foi a melhor carteira que eu vi, uma melhora em vários pontos da carteira, bem mais significativo. Agora a parte que tá bem azeda, bem azeda. Olha essa inadimplência de 30 dias da carteira de agronegócio. Saiu de 7,6 para 8,28, 1,22% de aumento na inadimplência em 30 dias. E olha a de 90 dias, 6,09, saindo de 4,84. Então piorou bastante essas linhas da carteira de crédito. E a cobertura dos 90 dias, vocês podem ver que já caiu de 210 para 158%, o que é ruim também, porque pode ser que nos próximos trimestres o banco tenha que provisionar mais essas outras carteiras. Aqui o banco destaca o forte aumento na recuperação judicial de alguns clientes deles, onde no ano passado saiu de 608 para agora 980 clientes em recuperação judicial. Então vocês podem ver o tamanho desse saldo em RJ. 7,1 de saldo em RJ e 4,4 na inadimplência de 90 dias. Então vocês podem ver que está bem feia a parte da carteira de crédito de agronegócio do Banco do Brasil. Olhando para a margem financeira do banco, ela está bastante aceitável aqui, na minha visão. As partes que sempre foram boas no Banco do Brasil estão relativamente aceitáveis, tiveram quedas, o que é ruim, a parte de tesouraria, que geralmente gera um bom lucro para o banco, teve uma leve queda de 1% em relação ao quarto tri do ano passado. Então vocês podem ver que nessa parte aqui está até tudo certo se compararmos com a parte ruim do balanço mesmo. A eficiência do banco, as despesas administrativas tiveram um aumento de apenas 4,1%, então bem em linha com a inflação. Então isso aqui foi bastante excelente. Aqui um pouco maior do que a inflação, se olharmos que a inflação hoje está em 4, quase 5%. Então bem em linha também com a inflação. Então a parte de despesas administrativas segue bastante boa no Banco do Brasil. Uma parte que era boa no Banco do Brasil eram as receitas de prestação de serviços. Vocês podem ver que elas tiveram uma queda de 1,9% em relação a 2024. E aqui o Banco do Brasil soltou o guidance para 2026. Esse guidance de 2026 mostra um aumento, uma melhora na carteira de pessoa física, que é bastante bom. Vocês podem ver lá que a carteira de pessoa física não teve tanto aumento de inadimplência, teve, mas não foi tão ruim assim quanto a do agro. E a carteira para empresas e agronegócio, pela cara que o banco já espera que ela vai ficar de lado, principalmente por conta desses grandes problemas que tiveram na parte do agronegócio. A parte de empresas, acredito que seja mais por conta da taxa de juros mais elevada, que bate também nesses empréstimos para as empresas. Então, a carteira de crédito para as empresas deve ter uma redução na visão deles. A margem financeira bruta, eles esperam 4 a 8%, o custo de crédito entre 53 e 58 bilhões, receita de prestação de serviços, eles já mostram um crescimento, como eu mostrei para vocês, teve uma redução de 1,9%, eles esperam um crescimento de 2 a 6%, o que seria excelente para o lucro do banco também. As despesas, eles colocam aqui uma despesa um pouco mais controlada, como vocês viram que está sendo controlada as despesas, e o lucro líquido ajustado do banco em 22 a 26 bilhões. Então, esse lucro líquido ajustado veio até melhor do que o mercado esperava. Se não me engano, o mercado esperava o teto de 24 bilhões para esse ano de 2026. O Banco do Brasil já espera 26. Mas como no ano passado, antes de dar esse problemão todo no Banco do Brasil, ele esperava 40 bilhões de lucro e o lucro veio 20,
então não tem como falar que vai ser toda essa maravilha. Vamos ver ao decorrer dos trimestres. Mas alguns pontos do balanço foram bons, alguns pontos, como eu mostrei para vocês, são não recorrentes. O lucro recorrente do banco era para ter vindo ali na faixa de 3,9 a 4 bi, que seria um pouco abaixo do esperado pelo mercado. Eu acredito que o mercado possa bater nas cotações do Banco do Brasil. E aqui vocês podem ver que o Banco do Brasil, em dólares, já caiu 1,61% no pós-mercado lá da Bolsa Americana. Então, acredito que o mercado não deve ficar tão satisfeito com esse resultado, mesmo com a manchete sendo bastante bonita. Por esse vídeo é só, pessoal. Depois eu vou trazer algumas projeções em relação a esse lucro líquido que foi projetado pelo Guidance. E aí, depois eu trago mais outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.